A paz do Senhor para todos os meus irmãos. Nesta hora tão maravilhosa, eu quero trazer uma rápida reflexão à luz da Bíblia. E o texto que eu quero trazer nesta hora tão maravilhosa se encontra no livro de Números, no capítulo 11, o versículo 26 em diante nós vamos ler, onde a Bíblia vai dizer assim para mim: porém no arraial ficaram dois homens, um se chamava Eldade e o outro Medade. Repousou sobre ele o Espírito, porquanto estava entre os escritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizava no arraial. Então correu um moço e anunciou a Moisés, e disse: Eldade e Medade profetiza no arraial. Pois Josué, filho de Num, servo de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, proibi-lhe? Porém Moisés lhe disse: tens tu ciúme por mim? Tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. Depois Moisés se recolheu ao arraial, ele e os anciões de Israel. Amém? Então escute aqui, querido, que esses dois homens começaram a profetizar no meio do arraial. E a Bíblia está dizendo para mim, está dizendo para você que oxalá que todos fossem profeta. Então escute, para nós entrarmos nesta mensagem, esta mensagem é muito importante porque Paulo vai dizer lá no livro de 1 Coríntios que ele queria que todos os servos de Deus buscassem os dons, os melhores dons, mas principalmente o de profetizar. Porque quando nós profetizamos, nós edificamos a igreja. A profecia, ela vem para edificar a igreja. Então escute, Jesus nos fez sacerdote, conforme a Bíblia vai dizer no livro de Apocalipse capítulo 1, versículo 6, e nos fez reis e sacerdote do seu reino. E nos fez reis e sacerdote para Deus, o seu Pai. A Ele a glória e o poder para todos sempre. Amém. Escute, você sabia que nós somos filhos de Abraão pela fé? Pois a própria Bíblia vai dizer no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 21, ora, não foi Abraão nosso pai na fé? Então escute, Abraão era profeta. Conforme nós vamos ver em Gênesis capítulo 20, o versículo 7, a Bíblia vai dizer que Deus vai dizer que Abraão é profeta. Por isso que eu quero, aleluia, derrubar a tese de muitos que dizem que Abraão mentiu. Pois a própria Bíblia vai dizer no livro de Gênesis, no capítulo 20, que Abimeleque toma Sara como esposa para si. Esta história se repete duas vezes em Gênesis capítulo 12. Abraão desce para o Egito. Para o rei do Egito, Abraão não dá explicação, porque o rei do Egito não pede explicação a Abraão. Mas para Abimeleque ele explica. Por quê? Porque Abimeleque exige uma explicação. Aí Abraão diz que ela é irmã por parte de pai, mas não por parte de mãe. Por isso que Abraão falou para eles, como Abraão temeu que aquele povo não podia ter temor de Deus, ele temeu e ele por isso mandou ela dizer que era irmã dele. Há um ditado que diz, queridos, que filho de peixe, peixinho é. Nós somos filhos de Abraão pela fé. Então quem é filho
aleluia, esse ditado é muito interessante. Há um ditado que diz que filho de peixe, peixinho é. Escute, em 1 Coríntios, no capítulo 14, versículo 1, a Bíblia vai dizer: segui a caridade e procurai com zelo os dons espirituais, mas o principalmente o de profetizar. Por que o de profetizar? Porque quando a Bíblia vai nos levar para o versículo de número 3 do mesmo capítulo 14 de 1 Coríntios, o versículo 3 vai dizer: mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Quando chega no versículo 4, o que profetiza edifica a igreja. Escute, quando chega no versículo 5, pouco Paulo prefere que você profetize. Aleluia, glória ao Senhor Jesus. Quando alguém vier profetizar para você, se for o bem, você toma posse, mas se for o mal, descarta. Não aceite, pois a Bíblia vai dizer em 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 5, versículo 20, 21 e 22, onde a Bíblia vai dizer: não desprezei as profecias, mas examinai tudo e retei o que é bom, e retei o bem. E obstei-vos de toda a aparência do mal. Obstendo-vos é você não aceitar o mal. Um dia, Jesus ia passando pela aldeia de Samaria e os discípulos disseram: queres que fazemos igual Elias? Jesus repreendeu os discípulos: vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Por isso, querido, aleluia, que a Bíblia vai nos dizer no livro de João, no capítulo 10, o versículo 10, que o diabo vem para matar, destruir. Eu vim para te dar vida e vida com abundância. Aleluia, glória ao Senhor Jesus. Profeta é aquele que fala o que Deus manda. E Jesus não mandou nós. Ele disse: ide por todo mundo, pregai o meu evangelho e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então, profetizar faz, aleluia, igual a Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Esta é uma palavra profética. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Paulo e Silas foram presos e a Bíblia diz que aquele homem, aquele soldado, ouviu Paulo e Silas cantar durante o dia todo, e quando foi perto da meia-noite eles oraram e o cárcere se arrebentou, as correntes se quebraram, as cadeias se abriram, os agrilhões se abriram dos pés e mãos e eles foram soltos. Escute, aleluia, quando aquele soldado acordou assim meio atordoado, ele viu tudo aberto, ele puxou pela espada para fazer mal a si, e Paulo vai gritar lá de dentro do buraco e vai dizer assim: ei, não te faças nenhum mal, porque todos aqui estamos. Aleluia. Porque naquela época os seus senhores eram severos. Se aquele homem tivesse deixado fugir aqueles tanto de preso, ele ia ser punido pelo seu Senhor. Escute, por isso, aleluia, quando ele tira, aquele homem pega a luz, tira Paulo e Silas para fora e vai dizer: varões galileus, como que está assim meio admirado, o que eu hei de fazer para ser salvo? Paulo e Silas vai dizer: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Perceba aqui comigo, aleluia, que o alvo de Deus é você e sua família. O alvo de Deus é você
e sua família. Aleluia. Escute, pois a própria Bíblia vai dizer em Gênesis, no capítulo de número 12, o versículo 3, e a Bíblia vai dizer: em ti, aleluia, glória ao Senhor Jesus, serão benditas todas as famílias da terra. No capítulo 12 de Gênesis, Deus está tendo uma conversa com Abraão, com o patriarca Abraão. Quando chega no versículo 3, Deus vai dizer: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. A Bíblia diz em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Aleluia, glória ao Senhor Jesus. Escute, aleluia, escute, a Bíblia mesmo vai dizer, aleluia, glória ao Senhor Jesus. A própria Bíblia vai dizer no livro de Gálatas, no capítulo 6, o versículo 10, sendo assim, Enoque, sendo assim, aleluia, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente os da famílias da fé. Escute, a própria Bíblia vai nos levar para o livro de Lucas, no capítulo de número 11, o versículo 11, vai dizer assim: e qual é o pai, aleluia, de entre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais, aleluia, para o Pai Celestial, o Espírito Santo, Ele dá àqueles que lhe o pedirem. Escute, a própria Bíblia vai dizer no livro de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 5, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus. Aleluia. Que Deus abençoe a todos os filhos de Deus. Aleluia. Quem toma posse da palavra de Deus diz amém. E quem diz amém recebe as bênçãos de Deus também.